Bem-vindos ao Bekim Balacha 7, shiur número 37. A gente está no livro, na página 81, Siman Kuf Ain 170, Bezat Hashem acabando o Siman hoje, na Alacha 10. A gente começa a Alacha 10, Bezat Hashem vamos até a Alacha número 13, acabando o Siman hoje. E aí, às vezes, esse Siman trata sobre as leis de respeito aos alimentos. E aí, Alaká 10 fala que Lekatchila é recomendado a pessoa evitar alimentar animais com alimentos que foram feitos para pessoas comerem. Quer dizer, comidas que são destinadas para pessoas, Lekatchila é correto eu evitar dar para os animais. Agora, se não tiver outra comida para dar para o animal, aí é permitido as pessoas darem comida de pessoas para os animais comerem. Isso se aplica tanto para animais, tanto para pássaros como para mamíferos, qualquer outro animal, a mesma regra se aplica. Agora, essa regra foi falada sobre comida que foi preparada para humanos. Agora, comida crua, que tanto pode ser comida por animais, como pode ser comida por pessoas. Quer dizer, são coisas que são comestíveis, frutas, verduras, etc., que já estão prontas. Então, aí eu posso dar para os animais comerem sem restrição. E assim também posso cozinhar uma comida destinada a alimentar o animal e usar ela para alimentar o animal. Porque já que na hora que a pessoa cozinhou, ele já cozinhou pensando em dar para o animal, então aí essa é o chamado que é uma comida de animal e por isso é permitido. Então agora vamos para a nota 299, que é a origem dessa halakha. A Gemara em Masechet Ta'anit traz que o Rav Huna disse que é proibido eu dar para o animal uma comida que era destinada para pessoas. Então, assim é o Rav Huna. E, quer dizer, o Rav Huna não fala assim, mas os poskim, os mefarshim trazem que a regra de animais se aplica inclusive para pássaros, não só para animais quadrúpedes, mas também para os pássaros. O Eliarabá, ele fica na dúvida se a halakha é como esse Rav Huna ou não. Então, quer dizer, ele falou, olha, o Rav Huna falou isso, mas não sabemos se a halakha é assim ou não. O Machatzta Shekel, ele trouxe ele falou, olha, também, mantendo a dúvida do Eliarabá, mas ele falou, olha, mesmo de acordo com o Rav Huna, quando não tiver outra possibilidade, não tem outra comida para dar para o animal, o Rav Huna também permitiria. De modo que, se não tiver outra comida, todo mundo concorda que é permitido eu usar a comida dos humanos para alimentar os animais. O Mishnah Brura traz que talvez esse é o motivo que as pessoas costumam jogar os restos de pão para os pássaros. Então, fala o Mishnah Brura que talvez é nisso que se apoiam os poskim para jogar os restos de pão para os pássaros. E o Halakha Brura aqui, na Halakha Yud, e no Saif Katan Yud se estende, traz várias shitot, e basicamente o que está escrito aqui no livro foi tirado da conclusão do Halakha Brura aqui em relação a isso. Então, bom, vamos seguir para frente. Halakha Yudalef, Halakha 11. Todas as frutas que quando você joga, elas estragam, então é proibido jogar. Mesmo jogar no noivo e na noiva, como um siman de brachá e etc., é proibido se são coisas que vão estragar. Então, a base disso, se a gente vai na nota 300 aqui, o Shulchan Aruch trouxe como base quer dizer, a base dessa halakha, o que está escrito no Shulchan Aruch aqui, que é permitido eu jogar vinho como um sinal
de brachá para os noivos. Só que o Shulchan Aruch falou que a permissão disso é você jogar ele, não jogar no chão, você joga ele em tubos, em canos, de modo que alguém coloque um barril, alguma coisa, onde o vinho vai desaguar, para reaproveitar esse vinho. Se eu vou deixar o vinho ser jogado no chão e se perder, aí isso se chama que é falta de respeito para o vinho. Aí, quer dizer, de modo que o vinho não... Quer dizer, aí tem o Isur de Bal Tashchit, mas se eu vou captar o vinho no seu final, então aí não tem problema. O Shulchan Aruch acrescenta também que é permitido eu jogar sementes sobre os noivos durante o verão, que no chão não tem barro e as sementes não vão se estragar. Agora, no inverno, que tem chuva e no chão tem muito barro, e aí as sementes vão se estragar, aí é proibido. Baseado nisso, e aí o Shulchan Aruch escreve, no inverno é proibido até jogar nozes. O Mishnah Berurah explica, a princípio nozes, quando eles jogavam com casca. Imagino que não de uma distância, altura muito longa, que senão aí machuca, mas jogavam nozes com casca sobre os noivos. Aí fala o Mishnah Berurah que mesmo que a noz ela é com casca, se você quebrar a casca, ainda dá para comer a noz de dentro, mesmo que a casca caiu no meio do barro e se sujou, etc. A casca protege, a noz em si ainda fica limpa. Mesmo assim, fala o Mishnah Berurah que quando está no chão, ninguém fica ali catando no meio do barro para tirar as cascas, para depois quebrar e etc. Então ele falou, vão acabar não comendo essas nozes que estavam no barro, por isso é proibido jogar nozes nessa situação. E aí, daí que saiu a halakha, se é uma comida que ela não vai se estragar, que eu consigo reaproveitar ela, não tem problema jogar nos noivos. Se é uma comida que vai se estragar, que eu não vou reaproveitar ela, e mesmo que tecnicamente eu conseguiria reaproveitar ela, mas já que na prática as pessoas não reaproveitam, então aí é problema. As pessoas vão, isso que ele falou, as nozes, quando tem barro ali, e elas vão ficar largadas, mesmo que se eu pegar, quebrar, ir lá e catar e quebrar as cascas, servir para as pessoas, todo mundo vai comer, porque ninguém vai saber que essa noz veio de uma casca que estava no meio da lama, mas já que na prática ficam nozes ali na lama, é proibido jogar nos noivos nessa situação. Assim o Mishnah Berurah explica o Shulchan Aruch, e daí saiu essa halakha. E aí o Mishnah Berurah menciona que em alguns lugares eles têm costume de jogar, quando o noivo vai subir na Torá na véspera do casamento, que os Ashkenazim chamam de Ofruf, o costume dos Ashkenazim é o noivo subir na Torá na véspera do casamento, então fala o Mishnah Berurah que tem gente que costuma no Ofruf jogar uva passa no noivo. Ele falou, uva passa não é correto, porque ele falou, quando ela é bem macia e ela estoura, etc., cai no chão e acaba ficando estragado, de modo que as pessoas não vão mais comer, então por isso fala o Mishnah Berurah, não é para jogar uva passas nos noivos. Para os costumes de hoje em dia, Bezat Hashem, na halakha que vem a gente vai falar, mas, bom, de qualquer maneira, fala o Mishnah Berurah, tomar cuidado para não usar uva passa, porque o resultado final é que a uva passa não vai ser reaproveitada. O Ben Ish Chai traz que o costume em Bagdad, na época dele, é que na noite anterior ao Brit Milá, né, no Brit Yitzhak, costumam ir na casa dos pais da criança e estudam ali os trechos do Zohar ligado com o Brit Milá, e aí fala o Ben Ish Chai que muitas vezes eles colocavam ali uma mesa decorada, e aí para prender a decoração de galhos, etc., eles usavam massa, ou usavam algumas frutas, ele falou, ou limão, ou limão doce, etc. Só que é o que? Depois que você usou ele para prender o galho para decoração, ninguém vai comer. Você furou o limão com um pedaço de galho, ou pegou
alguma massa que você fez ali e usou para prender. Então fala o Ben Ishai que já que quando você está usando essas frutas de maneira para arrumar a decoração, você acaba estragando elas e tornando elas inaptas para o consumo, é proibido usar dessa maneira. Hoje em dia a gente tem outras coisas, usa o isopor para prender essas coisas, então ok. Mas isso que traz o Ben Ishai, mesmo que eu vou usar para alguma coisa decorativa, que isso sim é permitido, se eu só vou usar para decorativo e depois alguém vai poder comer. Mas se quando você vai usar para decoração, você vai tornar a fruta inapta para o consumo, aí fala o Ben Ishai que não é correto fazer isso. Então, por isso, quando a gente vai jogar nos noivos, bar mitzvah, brit milá, etc., quem vai subir na Torá, tomar cuidado com isso. E justamente esse é a halakha número 12, que se baseia no fim, na 11 e na nota que a gente falou agora. Quando as pessoas vão jogar grãos sobre os noivos, ou quem vai subir na Torá, ou Hatan Bar Mitzvah, etc., tomar cuidado para jogar isso num lugar que o lugar seja limpo, de modo que dê para reaproveitar a comida. E também tem que tomar cuidado para, depois de jogarem, varrerem o lugar para pegar a comida e, se possível, reaproveitar. Hoje em dia, que se costuma jogar balas e coisas do gênero na sinagoga, então tomar cuidado, muitas vezes as crianças vão lá e já limpam o chão. Se aconteceu isso, ótimo. Mas se não aconteceu isso, primeira coisa tem que tomar cuidado para jogar, quer dizer, de modo que o chão da sinagoga não estrague as balas. Além disso, precisa tomar cuidado que passe alguém e junte essas balas depois que jogaram, as crianças não pegaram, para reaproveitar. Se passou pelas crianças, às vezes acontece, mas tentar reaproveitar. E também tomar cuidado de não jogar as balas sem... jogar elas num plástico, alguma coisa, para proteger, para elas não estragarem. Porque se a gente joga onde elas vão se estragar, etc., então a gente está transgredindo essa halakha, que é desrespeito aos alimentos. Então, é óbvio que o minhag é isso, e é siman tov, e é permitido, mas tem que tomar cuidado justamente de fazer da maneira que quem começou o minhag começou, que é conforme a halakha, tomando cuidado para que os alimentos não sejam desrespeitados. Para jogar de modo bem embrulhadinho, bem bonitinho, etc., para não estragar a comida. E tomar cuidado que sejam comidas que não se estraguem dessa maneira. Então essa foi a halakha 12. A halakha 13, está escrito que aqui não é proibido. Na verdade, ele traz aqui no parênteses ele traz que ele tirou essa halakha do Shut do Ben Ishai, do Rav Pealim. Lá na pergunta, quem perguntou para o Ben Ishai pergunta, olha, a gente viu que você se cuida para não colocar comida embaixo da mesa. E aí o próprio Ben Ishai fala, de onde você tirou? Porque o que está escrito no Shulchan Aruch é não colocar comida embaixo da cama. E aí o Ben Ishai explica, olha, eu me abstenho, mas eu não proíbo para alguém. Quem me pergunta é um bom conselho, eu falo para fazer igual eu, que é o que está escrito aqui, mas não dá para falar que é proibido. Mas então, isso que ele está escrito aqui no livro, se eu tenho uma mesa onde está se comendo, como a gente vai ver depois, é bom, correto, a pessoa evitar colocar embaixo da mesa comidas ou bebidas. Não colocar ali embaixo da mesa quando está se comendo. Então, o Ben Ishai traz isso em nome do Rav Chaim Falaji, que fala que ele ouviu isso do autor do Shorshei Hayam. Um livro, Shorshei Hayam, ele falou, o Rav Ben Ishai falou, já que é um rabino grande que sabe o que ele está falando, é bom se cuidar. E aí, só que fala o Kaf HaChaim, e assim também parece um pouquinho do Ben Ishai, que só tem que se cuidar disso na hora que estão tendo a refeição em cima da mesa. Na hora que estão comendo, aí tem que se cuidar de não colocar a comida embaixo da mesa. Mas na hora que não é na hora da refeição,
não tem problema. Porque os traz o Kaf HaChaim, a Sitra Achara, as energias negativas só ficam embaixo da mesa na hora que a gente está cumprindo a seudá em cima da mesa. E aí ele falou, somente na hora que estão comendo, quer dizer, uma seudá que se come com pão em cima da mesa, aí é bom a pessoa se cuidar para não colocar alimentos, comidas ou bebidas embaixo da mesa. Então é durante a seudá de pão e durante o Birkat Hamazon. Aí é para se cuidar. Outros momentos, fala o Kaf HaChaim que não tem problema. E o Rav Ovadia Yosef escreve sobre isso, que tudo isso é bom a pessoa se cuidar, mas lecatchila. Se ele vem perguntar, coloquei a comida embaixo da mesa. Não, vamos proibir a comida por causa disso. Mas lecatchila é correto a pessoa se cuidar e evitar colocar a comida ou bebida embaixo da mesa durante o momento da refeição. Então isso é Halakha 13, e com isso a gente termina o Siman Kuf Ain Aleph. Bezat Hashem, o próximo shiur é a introdução para o Siman Kuf Ain Beit. Mas com isso terminamos o Siman Kuf Ain Aleph, de lei de respeito aos alimentos. Parabéns aí para todos que estão acompanhando. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém.